Hello everyone! Hello everyone! Hello everyone! Olha, eu não tô colocando música porque na live passada, acho que na última live da semana passada, eu coloquei uma música e no Instagram deu problema de direitos autorais com a música. E aí a live não ficou gravada para quem queria assistir depois. E aí, o que eu fiz? Larguei mão, deixei, né? Tá até meio coisa aqui, deixa eu dar uma limpada, ver se melhora. Melhorou. Larguei mão, deixei por conta desses direitos autorais aí. Então aí eu não coloquei música dessa vez, tá? Então a razão pela qual nós não temos música agora no início da live é porque o Instagram bloqueou a nossa live por conta dos direitos autorais da música, por mais que tivesse sido somente alguns segundos, eu acho que nem minutos, né? Alguns segundos, foi menos de um minuto, na verdade, a música. Eu nem sei se tem algum tempo mínimo que você pode colocar uma música, né? Esses direitos autorais, apesar de fazerem um certo sentido, né? Porque a gente mexe com obras aí de outras pessoas, são, querendo ou não, obras públicas, afinal de contas, né? Elas são feitas para as pessoas ouvirem, utilizarem, enfim. Mas, ao que me parece, existem muitas restrições no algoritmo do Instagram que acabou aí proibindo a nossa live de ser divulgada. Por essa razão, não tô começando hoje com música. Mas amanhã, que a gente vai ter live amanhã também, eu prometo que amanhã eu faço o seguinte: eu vou procurar uma música bem animada de direitos autorais livres e aí a gente vê se funciona, tá bom? Eu espero muito que funcione, né? E que a gente não precise aí ter problemas com os algoritmos das redes sociais em função dos direitos autorais. Hoje também eu gostaria de falar para vocês que a luz que normalmente faz com que fique muito calor aqui pra gente conversar, hoje está muito bem-vinda. Eu não sei como você aí, onde você tá com a temperatura. O pessoal do norte e do nordeste do país provavelmente não está sentindo frio, que o sudeste e o sul do país estão sentindo. E eu vou falar para vocês 4 adjetivos que eu sempre utilizo com os meus alunos. Na verdade, 4 não. 6 adjetivos. 6 adjetivos que eu uso com os meus alunos toda vez que a gente vai falar sobre temperatura, né? E toda vez que a gente fala que alguma coisa tá muito, mas assim, muito, 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 muito quente, a gente fala que ela tá burning. Burning. Burning em inglês é queimando, né? Burning. Então, burning é quando tá muito, 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 muito quente. Tipo, deserto do Saara, é burning. Depois do burning, a gente tem o hot. Né? O hot é o quente, né? Então, o hot, ele é aquela temperatura que tá quente. Mas quando tá muito, muito, muito quente, não tá hot, tá burning. E depois do hot, a gente tem o warm. O warm, ele é como se fosse o morno, né? Ele é o que eu chamo de o comfortable hot. Ou seja, é um hot confortável, né? É uma temperatura mais alta, mas ao mesmo tempo ela é uma temperatura mais confortável. Então essa é o warm, né? Então a gente tem o burning, a gente tem o hot, a gente tem o warm e depois disso a gente vai para uma outra temperatura que é o cool, né? O cool, ele é aquela temperatura mais baixa, mas ao mesmo tempo confortável, né? Depois do cool, a gente tem... Precisa cool, hein? É cool, tá? Com L no final. Cool, tá bom? Não pensa outra coisa aí, não. Aí depois a gente tem o cold. O que é o cold? O cold é o frio, né? Então, olha só como é que é. A gente tem o hot e a gente tem o warm, né? Então, o hot é o quente, o warm, ele é um quente confortável, morno, mais tranquilinho. Depois disso, a gente tem o cool, né? O cool é esse frio, mas esse frio mais confortável, né? E depois a gente tem o cold, né? Porém, contudo, entretanto, todavia, como a gente tem no extremo do hot, que é o burning, a gente também tem no extremo do cold, que é o freezing, que é o congelante. Freezing. Então eu não sei como é que tá aí na sua cidade, mas aqui
na cidade de São Paulo, tá freezing. A temperatura realmente caiu muito, então a gente tá com uma temperatura bem fria. Então é o freezing. Então olha só, vamos lá. A gente começa com burning, né, que é muito quente, é o burning. Depois a gente vai pro warm, depois a gente vai pro Perdão. Burning, depois a gente vai pro hot, depois a gente vai pro warm, depois a gente vai pro cool, depois a gente vai pro cold, depois a gente vai pro freezing. Então essa é a escala de temperatura, tá? Burning, hot, warm, cool, cold, freezing. Então a gente tá nesse momento por aqui no freezing. Tá aí a Júlia, entrou, Júlia, hello, sweetie. A Roberta também entrou, welcome, sweetie, welcome. Bom, a gente tem aí essas temperaturas, tá? Agora, o que é interessante também a gente falar, principalmente quando a gente está falando desses 4 adjetivos que a gente usa para temperatura, que é o warm, o hot, e o cool e o cold. Assim como no português, a gente também usa esses adjetivos para falar sobre a personalidade das pessoas, as características das pessoas. Então, além de falar sobre a temperatura, a gente também utiliza esses adjetivos como características das pessoas, da personalidade das pessoas. Hello, Roberta! Hi, sweetie! Saudades, miss you lots. Então, vamos entender como é que é. O hot, ele que é o quente, né? A gente normalmente usa para falar de pessoas que são sexys, de pessoas que tem aquele sex appeal, sabe? Aquela pessoa que tem aquele, né? Aquele lance assim, né? Então você fala, por exemplo, que Angelina Jolie é hot, né? Você pode falar que o Brad Pitt é hot, né? Eles estavam até juntos um tempo atrás, acho que eles se separaram, não sei se voltaram, não sei, que eu não tô acompanhando aí o TV Fama, mas eu sei que é mais ou menos isso, tá? Então, o hot é essa pessoa que tem o sex appeal, né? Então é hot, né? Como se fosse sexy, né? Nesse sentido. O warm, a gente fala de pessoas que são acolhedoras, né? Aquelas pessoas que são pessoas... a gente fala muito em português que o povo é caloroso, no sentido de que o povo é receptivo, é amigável. Então, a gente também usa esse adjetivo warm para falar de pessoas que são amigáveis, de pessoas que são receptivas, que são acolhedoras. Olha que interessante. E da mesma maneira a gente também utiliza esses adjetivos para temperaturas mais frias para falar de características das pessoas. Por exemplo, cool, que é esse cold mais confortável, né? O cool, ele fala de alguma coisa que é legal, né? Que tem aquela sacada, né? Então você fala assim, aquela pessoa é cool, quer dizer que aquela pessoa é maneira, aquela pessoa é legal, aquela pessoa é esperta, ela é cool, né? É maneiramente esperto, ou espertamente maneira, é cool, né? É um negócio arrojado, moderno, né? Divertido. Então é cool, né? Você fala assim, por exemplo, eu gosto muito por exemplo, Jimmy Kimmel, que é um TV host americano, né? Eu acho que ele é muito cool, né? Ele é muito legal, ele é muito divertido, ele é muito cool. It's cool, né? Cool, man! Você fala uma coisa muito legal, você fala cool, man! Você fala, puta, legal isso, cara. Cool, né? Entendeu? Então o cool. Tá aí a Mariolete entrando também, hello. Então cool a gente também usa para alguma coisa que é legal, que é divertida. E além disso, a gente também tem o cold, que a gente usa para pessoas que são mais frias, né? Aquelas pessoas, por exemplo, tem gente que diz que o pessoal em São Paulo é mais cold, né? Tem gente que diz que em Curitiba as pessoas são muito cold, né? São frias, ou seja, são aquelas pessoas que normalmente não puxam papo, não conversam. Nelson entrou, hello. Então, a gente também utiliza esses adjetivos de temperatura para a personalidade das pessoas. Então, vamos rever. Então, olha só. A gente tem aí 6 adjetivos que a gente utiliza para a temperatura. Quando está muito quente, por exemplo, lá em Belém do Pará, a gente fala que Belém... A gente fala, não fala só que tá hot, não, porque tem dia que Belém tá burning. Burning é tipo queimando, tipo tá muito quente. Burning, né? Depois do burning vem o hot, que é o quente, né? Então burning é mais do que hot. E depois do hot a gente tem o warm.
né? Então a gente tem burning, tem hot e tem warm. O warm é um quente mais confortável, mais agradável. Então a gente tem freezing, a gente tem, a gente tem burning, a gente tem hot e a gente tem warm, né? E a gente utiliza o hot e a gente utiliza o warm também para falar de personalidade das pessoas, né? A gente fala, por exemplo, que a Angelina Jolie é hot, que o Brad Pitt é hot, né? E a gente fala que o povo brasileiro é warm, né? Ou seja, é um povo acolhedor, é um povo caloroso, é um povo amigável. E a gente tem as 3 temperaturas mais baixas, né? A gente começa com cool. Cool é o que? É uma coisa legal, divertida, né? Muito cool. Por exemplo, nossa, live hoje, cool. Muito legal. Então, cool é um frio, mas ele é um frio mais ameno, mais confortável. Depois do cool, a gente tem o cold, né? O cold, ele é frio mesmo. E a gente também utiliza para falar da personalidade daquelas pessoas que são mais fechadas, né? Que normalmente não conversam muito, não são muito amigáveis. Então a gente fala que essas pessoas são mais cold, né? E a gente tem o freezing, né? O freezing que é o congelante, né? Freezing lembra muito aquele desenho que é o Frozen, né? A Frozen, como o pessoal fala, né? Frozen é um adjetivo também em inglês que significa congelado, algo que está congelado, é o particípio do verbo to freeze, né? Então freezing é congelante, né? Frozen é congelado, né? Então é isso aí, a gente tem esses 6 adjetivos que são largamente utilizados para falar de temperaturas e também para falar da personalidade das pessoas. Não sei aí na sua cidade, mas aqui na cidade de São Paulo e no estado de São Paulo hoje inteiro é feriado. Tem um feriado estadual aqui em São Paulo que tem alguma coisa a ver aí com alguma data histórica, enfim, eu tô meio por fora, até mesmo porque parece que esse feriado foi institucionalizado muito recentemente, então ele é algo novo também pra gente que tá aqui. Não pesquisei, não sei, me falaram que era feriado, fiquei sabendo que era feriado esses dias que ia ser feriado, que eu não estava acostumado com isso, mas todo feriado vem bem a calhar, não é verdade? Apesar de que meu já foi normal também, né? Já foi normal, não tem diferença, hoje tá tendo live mesmo com feriado, não tem diferença nenhuma. Então vamos lá, vamos falar hoje sobre um assunto que eu acredito que seja muito útil para muitos de vocês, que é como vencer o medo de se expor. Porque muitas vezes as pessoas não têm um desempenho, né? Eu não tenho uma performance legal falando inglês, porque as pessoas têm medo de se expor. E você sabe que isso é um problema muito sério, porque como a pessoa tem medo de se expor e ela não se expõe, com isso ela acaba praticando menos. Porque esse medo, ele se retroalimenta. Quanto mais medo você tem, mais você sente medo. Porque menos você se põe nessas situações e o tempo vai passando e quanto menos você vai se colocando em situações que você precisa falar inglês ou você precisa pelo menos se expor, e já já a gente vai ver que situações são essas, mas esse medo vai crescendo dentro de você. Porque o tempo vai passando e você vai vendo, percebendo que você não consegue enfrentar esse medo. E isso faz com que esse medo acabe tomando proporções maiores com o passar do tempo, o que faz com que fique cada vez mais difícil de vencer esse medo. E a bem da verdade é que muitas pessoas jamais vencem esse medo. A bem da verdade é que muitas pessoas passam a vida inteira e não vencem esse medo. Pessoas que têm medo de encarar uma situação nova, pessoas que têm medo de se expor ao falar inglês, de se colocar numa situação na que a pessoa acha que ela vai ser julgada, de que ela vai ser avaliada, e isso faz com que ela se retraia cada vez mais.
E como ela vai se retraindo, esse medo vai crescendo. E como esse medo vai crescendo e o tempo vai passando, a pessoa vai percebendo que ela de fato não consegue fazer aquilo. E ela vai cada vez mais alimentando esse gigante dentro dela de que aquela situação é aterrorizante, porque a cada dia que passa e a cada momento que passa, a situação vai ficando de fato mais aterrorizante. Então, a gente primeiro precisa dar uma olhada em quais situações esse medo ele acontece. Esse medo de você se expor, esse medo de que você esteja sendo julgado pelos outros, que faz com que você não pratique, né, a tua fluência, que não pratique a tua fala, que não pratique o teu inglês. Quer dizer, quanto menos exposição você se põe, mais tempo de prática que você poderia estar tendo, você está deixando de ter. Então, o medo, ele vai crescendo dentro de você, e o tempo que você deveria estar praticando para você conseguir falar, para você conseguir trabalhar a tua fala, ele vai reduzindo, você vai deixando de aproveitar o tempo, você vai deixando de utilizar esse tempo para praticar, e você não vai praticando. E se você não vai praticando, você não vai evoluindo. E aí o tempo vai passando e você vai olhando para trás, vendo quanto de tempo que passa, e você não evolui porque você não se expõe. Olha como é um círculo vicioso esse negócio. Olha como isso é complicado. Olha o Diego aí. Hello, Diego! Welcome here. Olha como esse ciclo ele vai crescendo, porque o medo ele vai alimentando a tua falta de movimentação, porque você não se expõe, e como você não se expõe, o tempo vai passando, porque você não vai praticando, e como você não vai praticando, você também não vai evoluindo, e como você não vai evoluindo, o tempo vai passando, o medo vai ficando maior de se expor, porque, entende? Olha para você ver como esse ciclo ele é nefasto. Que situações são essas que, na grande maioria das vezes, os alunos têm uma dificuldade tremenda de se expor? Quais são essas situações? Falar com o nativo. Sempre que o aluno precisa falar com alguém que tem como primeira língua inglês, ou até mesmo estrangeiros, por mais que esses estrangeiros não tenham como primeira língua inglês. Por exemplo, um alemão, um francês, pessoas que de uma certa maneira também falam inglês como segunda língua. Toda vez que o aluno se vê numa situação que ele precisa conversar com uma pessoa que fala inglês, esse aluno, ele se sente extremamente medroso. Porque a vontade que esse aluno tem é de querer chegar, de querer ter uma performance boa, não é? Quando ele está falando inglês, ele quer... Mas só que o que ele começa a pensar? Aquela pessoa fala inglês tão bem ou melhor do que eu, e essa pessoa, ela vai julgar a minha performance, ela vai julgar a minha fala, né? Eu vou estar aqui falando essa pronúncia, ela vai estar avaliando a minha pronúncia, ela vai estar percebendo o meu erro. Então, no momento em que o aluno está ali e ele está falando, ele vai falar com essa pessoa, primeiro que ele já monta todo o desastre na cabeça dele quando ele vai encarar essa situação de ter que falar com o nativo. Né? Que outra situação? Reuniões. Olha, é muito comum, isso na minha carreira de mais de 20 anos de professor, é muito comum o aluno, quando ele vai precisar fazer uma conference call, por exemplo. E aí ele tem pessoas, às vezes, de outros países, né, que estão numa... Eu trabalhei muitos anos com multinacionais. Então, o aluno, ele vai para uma conference call, na qual ele precisa se comunicar com outras pessoas, porque se tem aquela conference call, tem ali vários objetivos a serem alinhados. Em multinacional, você tem uma série de coisas que você precisa conversar em âmbito mundial, e você vai conversar com pessoas das mais diversas nacionalidades. Você vai ter japonês falando inglês, você vai ter mexicano falando inglês, todos vão falar inglês, tá? Todos vão falar inglês. Isso daí é praticamente que 100% dos casos das multinacionais. Eu trabalhei com multinacionais espanholas, eu trabalhei com multinacionais alemãs, eu trabalhei com multinacionais americanas, eu trabalhei com multinacionais irlandesas, tailandesas, chinesas, e todas, sem exceção, têm como língua de comunicação interna entre todas as filiais ao redor do mundo o inglês. Então, conference calls dentro dessas multinacionais, principalmente dependendo do nível,
de hierarquia no qual você se encontra dentro de uma multinacional dessa, não tem jeito, você não vai ter escapatória. Você vai ter que conversar em inglês em algum momento, né? Senão você vai ter que passar pela situação embaraçosa de ter o teu chefe tendo que traduzir para você aquilo que você fala e aquilo que você escuta. Então, conference calls, até mesmo as reuniões presenciais. Você recebe um visitante no qual você tem que passar algum tipo de relatório sobre o que está acontecendo dentro da tua empresa, ou enfim, você tem ali uma série de coisas que podem acontecer, tá? Ou você tem ali você está de frente. Ah, quando tem apresentação. E quando tem apresentação? Você tem que fazer uma apresentação, e você tem que fazer uma apresentação, às vezes, para o teu chefe, ou para uma banca na qual o seu chefe se encontra. Olha o que eu tinha de aluno que chegava dentro de sala de aula, tremendo nas bases, porque ia fazer apresentação em inglês. Olha, não é brincadeira. Eu costumo dizer, inclusive, que a minha especialidade é ajudar alunos com apresentação. Tá? Eu valorizo muito o exercício da apresentação. Eu acredito que montar, organizar, estruturar e entregar para uma audiência uma apresentação é um dos exercícios de comunicação mais eficientes que existem. Porque quando você organiza tudo na tua cabeça, quando você monta as tuas ideias, tudo isso te ajuda demais no processo de organização de ideias, que é o primeiro passo para uma boa comunicação, seja ela qual for. Para responder uma pergunta, para dialogar com alguém, para debater sobre um determinado assunto, o primeiro passo para você ter uma comunicação muito persuasiva, muito interessante, muito convincente, muito atraente, é a organização de ideias. É o primeiro passo. Então, eu acredito que apresentações é um dos exercícios mais importantes que você pode fazer, porque até mesmo por essa questão do medo. Se você se põe numa situação na qual você precisa explicar alguma coisa para uma plateia repleta de gente, cara, dificilmente você vai passar aperto em outras situações, tá? Porque você tá aí num grau de exposição máximo, né? Então é aquela história, né? Mais difícil do que isso não vai ser, entendeu? Não vai ter como. E aí você fica preparado para uma série de outras coisas que podem vir a acontecer na tua vida. Então, acredito que o exercício de apresentações, ele é muito importante. Em sala de aula, tem aluno que tem medo de se expor em sala de aula, ele tem medo de falar. E isso nem sempre é muito consciente, tá? O aluno, ele se retrai, né? Porque ele fica com medo de falar. Isso sempre que eu converso com os alunos, sempre em aula, né? Uma das regras, inclusive, da minha aula é que o aluno precisa falar alto. E dependendo da voz do aluno, às vezes eu faço ele berrar. Por que, Bruno, você faz o aluno berrar? Porque ninguém fala berrando. Eu sei que ninguém fala berrando. Mas a questão de fazer o aluno berrar é muito simples. É fazer com que ele crie confiança na pronúncia dele. Você sabe por quê? Muitas vezes o nosso discurso ele fica completamente truncado porque o aluno tem insegurança com relação à qualidade da pronúncia dele. E aí isso é inconsciente, né? Porque inconscientemente o que a gente quer fazer é se proteger. Então, o que o aluno faz? Quando ele vai falar, ele fala baixinho, ele fala assim, que é pro professor não ouvir direito, pro professor não entender direito, pro professor não corrigir. Pro professor não perceber se ele tá cometendo algum erro ou se ele não tá. Ou seja, essa é uma reação natural de proteção que você tem para você não se expor. Só que essa é uma reação inconsciente, não é consciente. Porque você está dentro da sala de aula, vamos combinar, você está dentro da sala de aula para você melhorar. E se você está dentro de sala de aula para você melhorar, então é importante que se você tiver algum erro, o professor possa ouvir, entender aquele erro, para que ele possa corrigir o erro e assim fazer com que você melhore, evolua, é o feedback. Mas é inconsciente. Porque a primeira reação que o nosso inconsciente tem é de nos proteger. Essa é a primeira reação que ele tem.
E ele entende que para nos proteger, ele precisa evitar a exposição. Então, você cometer um erro na frente dos colegas é uma exposição que pode gerar embaraço, que pode gerar desconforto. Em geral, causa algum tipo de dor. Então, o aluno evita essa exposição. Agora, isso faz com que você não consiga ter do teu professor o feedback que é essencial para a tua evolução, para a evolução da tua performance. Para que você tenha uma fala cada vez melhor, uma fala cada vez mais interessante. Percebe? Então, olha só o que acontece. A exposição que a gente está falando aqui está em várias situações. Está no trabalho, quando você precisa falar inglês por alguma situação, seja numa conference call, seja numa apresentação, seja numa reunião, seja numa conversa com quem quer que seja, até mesmo com o teu colega de trabalho. Se for com o teu chefe ainda, fica mais complicado, porque fica passando na tua cabeça que o teu chefe vai estar te julgando e avaliando a tua performance linguística, não é isso? Olha a Simone aí. Hello, Simone! Welcome! Então, Bruno, o que de fato acontece? Vamos entender qual que é a causa desse círculo vicioso, qual é a causa desse problema que acontece dentro de você. Você tem um diálogo interno, tá? Toda vez que você se põe numa situação que é uma situação de exposição, porque você, de uma certa maneira, traz a atenção para você, né? No momento que você está falando dentro de sala de aula, por exemplo, você traz a atenção para você. Né? Tá todo mundo te ouvindo, então a atenção de todos se volta para você. Numa apresentação isso é inquestionável. Numa conference call, toda vez que você precisa fazer uma pergunta ou toda vez que você precisa responder alguma pergunta que é feita para você, aí Narin Hot 20, welcome! Você se põe numa situação de exposição. Agora, quando você se põe nessa situação de exposição, começa um diálogo interno dentro de você. E esse diálogo interno, ele começa a pensar assim, o que estão pensando de mim? As pessoas estão... eu estou parecendo burro? Será que o que eu falei estou parecendo burro? Será que eu estou parecendo bobo? Será que eu estou parecendo ingênuo? Será que eu estou parecendo incompetente? Eu tô achando que as pessoas... Pode reparar. Você quase sempre, você está preocupado com o que estão pensando de você. E de como você está parecendo. Esse é o diálogo interno mais poderoso que existe para evitar que você se coloque em uma situação de exposição. Esse diálogo interno, ele mina a tua coragem. Ele mina a tua coragem. Ele destrói a tua coragem, esse diálogo interno. O que eu estou querendo dizer? Que ele alimenta o teu medo. O teu medo é alimentado por esse diálogo interno que fica toda hora se perguntando se as pessoas estão te julgando, como elas estão te julgando, se você está parecendo incompetente, se você está parecendo burro, se você está parecendo bobo, se a tua pronúncia está parecendo ruim, se você está falando que você não parece bem, porque não é uma língua que você domina. Existe uma autocrítica. Tá aí, a gente tem o Borges entrando. Hello, sir, welcome! A gente tem esse diálogo interno que ele é extremamente nocivo para a tua coragem. Ele alimenta o teu medo. Essa é a causa dessa paralisia. É justamente esse medo de você ser julgado que faz com que o teu inconsciente ele te proteja. E como é que ele te protege?
criando esse medo para que você se afaste daquela situação de exposição. Você evite aquela situação de exposição. Que você não se ponha naquela situação de exposição. Tem uma apresentação? Não. Não vou, não. Tem uma conference call? Não. Não vou perguntar. Eu não vou perguntar nada. Aí passa a conference call inteira e você não interage uma vez. E quando alguém te faz uma pergunta de alguma informação que você teria, minha Nossa Senhora, você não sabe para onde você vai. E toda vez que você se afasta da situação de exposição, porque o teu inconsciente, ele alimenta o teu medo, porque ele quer te proteger, é isso que ele quer fazer, ele está tentando te proteger daquela situação de exposição que ele entende como perigosa. Porque o teu diálogo interno está falando que as pessoas vão achar que você é burro, que você é incompetente, que você é bobo, que você não fala bem, que você não é bom naquilo. Mina a tua confiança. Isso vai te afastando cada vez mais da exposição, que é onde acontece a prática, que é onde você consegue aprender. E uma vez que você aprende, é exatamente onde você evolui, porque você aprende. E a tua performance melhora. E assim você consegue crescer. Entende? Tá bom, Bruno. Eu já entendi o que acontece. Eu já entendi que esse medo de ser julgado, ele me afasta. E eu posso dizer com toda certeza que todos nós, em maior ou menor grau, passamos por esse tipo de diálogo interno e sentimos uma certa dose de insegurança. Quando a nossa confiança, a nossa segurança, ela é muito maior que o nosso medo, esse medo se apaga, apesar de muitas vezes ele existir. Ninguém é zerado de medo, ninguém é zerado de desconfiança, ninguém é zerado de insegurança. Isso não existe. Às vezes pode parecer, mas não existe. O que pode acontecer da tua confiança, o que pode acontecer da tua segurança é ser muito maior do que o teu medo. E é exatamente isso que eu vou falar pra vocês como faz. E é exatamente isso agora que a gente vai aprender a fazer. Eu tenho esse medo de ser julgado, e esse medo de ser julgado, de me expor, faz com que eu me retraia cada vez mais. E com isso eu pratique cada vez menos, o tempo passe, eu deixo de praticar, assim eu deixo de evoluir, eu deixo de ter os resultados que eu tanto desejo falando inglês. Bruno, como é que eu resolvo? Bom, primeiro passo que a gente precisa para resolver isso é entender a realidade. O que você está querendo dizer com isso? Primeiro passo é a gente entender o que é real e o que não é dentro desse diálogo interno que acontece dentro da tua cabeça. Porque você entender a realidade vai te ajudar muito mais com os próximos passos. Bruno, o que você está querendo dizer com entender a realidade? Olha, você tem um nível de inglês. Ponto. Qualquer que seja esse seu nível, você pode chamar ele de básico, você pode chamar ele de pré-intermediário, você pode chamar ele de A1, você pode chamar ele de C1, você pode chamar ele de avançado, você pode chamar ele de fluente, você pode chamar ele de quase fluente, você pode chamar ele de zerado. Eu não sei qual que é o teu nível e eu também não sei qual é o nome que você dá para esse teu nível.
Mas não interessa. O nível que você tem hoje, ele é uma realidade para você, não é? Se você tem que enfrentar uma situação hoje, na qual você precisa... Vamos colocar o exemplo de uma situação bem simples. Em sala de aula. Se você for para uma sala de aula, falar inglês, esse medo vai te acometer, não vai? Você vai ter medo de se expor, você vai ter medo de falar. Não todo mundo, mas a maioria das pessoas. A maioria dos alunos. Posso falar com uma boa dose de segurança que a grande maioria dos alunos vai sentir isso. Vai sentir uma insegurança e uma falta de confiança em se expor. Porque ele vai achar que os colegas vão estar julgando eles. Eles vão estar achando que o professor está julgando eles. Eu vou falar para vocês uma coisa que eu fazia e faço ainda em sala de aula. Eu proíbo, presta atenção nisso, hein? Eu sei que tem muito professor de inglês que assiste essas lives, tá? Então, essa dica, ela vai para todos. Vai para os alunos e vai principalmente para os professores de inglês que assistem os meus vídeos. Eu proíbo o meu aluno, na sala de aula, de falar sorry. Ele pode falar sorry, por exemplo, tá aqui uma garrafa, aí ele derrubou a garrafa sem querer, caiu no chão, ele pode falar sorry. Tudo bem, ele pode falar sorry. Mas ele falar sorry porque ele errou alguma coisa é proibido. Aluno meu em sala de aula não fala sorry porque cometeu erro, seja de pronúncia, seja de gramática, seja do que for. Sabe por quê? Todos os alunos, todos querem falar sorry. Você corrige o aluno e sorry, isso. E ele fala. Se o aluno está falando sorry, é porque ele... olha só, o sorry é porque ele está se desculpando por alguma coisa que ele fez que ele considera de alguma forma errada. Por isso que ele está pedindo desculpa. Como é que eu posso permitir para o meu aluno achar... Porque olha só como é inconsciente isso. Porque quando ele está me falando sorry, ele está pedindo desculpa pelo erro que ele está cometendo. Inconscientemente, ele começa a achar que ele não pode errar. E isso faz com que toda vez que ele tenha que tomar uma decisão sobre o que ele vai falar ou como ele vai falar, se ele acha que ele tem a chance de errar, ele não faz. Ele prefere não se expor, porque ele pode errar. E com isso eu inibo inconscientemente a proatividade linguística do meu aluno. Aluno não pode falar sorry porque cometeu um erro. E eu ainda brincava com os meus alunos, eu falava assim, olha, o erro, ele é a matéria-prima da aula. É através do erro que a gente constrói o conhecimento. É através do erro que a gente constrói a evolução do aluno. É através do erro e do posterior feedback que eu melhoro o discurso do aluno. É com o erro e com o seguinte feedback que eu dou ao aluno que eu faço o aluno evoluir no discurso dele. Como é que eu posso inibir o aluno de errar? Então eu brincava com os meus alunos, eu falava assim, olha, se eu for permitir que você diga sorry para todo erro, como se você tivesse que se desculpar toda vez que você cometesse um erro,
Como se você não pudesse cometer erros. Se você não pudesse cometer erros, era porque você saberia falar tudo. E se você saberia falar tudo, você não estaria aqui. E se você não estivesse aqui, eu não teria emprego. Quanto mais você erra, mais eu consigo te ajudar. E mais você consegue crescer. Veja bem, eu não estou dizendo que o aluno tem que buscar errar. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que ele não pode ter medo do erro no momento em que ele pratica. Porque é o erro que vai levar, é quando ele arrisca uma coisa que de repente ele não domina muito bem, que ele aprende. Porque se o aluno ele se sente inibido a errar, ele fica na zona de conforto dele, linguística, ele não arrisca. E se ele não arrisca, ele não erra. E se ele não erra, ele não aprende. E se ele não aprende, ele não melhora. Você percebeu isso? O erro é a matéria-prima com a qual nós construímos o processo de aprendizagem, principalmente no que se refere a habilidades linguísticas. Então, é muito importante que o aluno, primeiro, compreenda a realidade. O seu nível de inglês, seja ele qual for, e seja como quer que você chame o teu nível de inglês, ele é o teu nível de inglês hoje. Se você está numa sala de aula e você precisa responder uma pergunta, você não vai melhorar incrivelmente o teu nível de inglês de um segundo para o outro. O teu nível de inglês é esse e é com ele que você vai trabalhar. E você ficar preocupado com o que as pessoas vão achar de como o teu nível de inglês está, só vai te inibir cada vez mais e vai te proibir de se sentir livre para falar automaticamente, para aprender mais e para crescer mais. Ou seja, é contraprodutivo. Ou contraproducente, como algumas pessoas gostam de falar. Não é inteligente. Não é inteligente você deixar o que as pessoas talvez estejam pensando sobre o teu inglês interfira no teu processo de aprendizagem. Não é inteligente. É a maior burrice. Então, a realidade é que quanto mais você se expõe com relação ao teu nível de inglês, mais você aprende. E quanto mais você aprende, mais você melhora. E quanto mais você melhora, melhor para você. Eu sei que na grande maioria das vezes não é assim que a gente se sente. Mas o primeiro passo que a gente precisa dar em todo esse processo de destruição desse medo e de encorajamento para que nós possamos nos expor e nós possamos cada vez mais melhorar é entender a realidade. E o primeiro passo para entender a realidade é que não é inteligente não se expor, e a gente acabou de ver por quê. Não é inteligente. Só te atrapalha ao invés de te ajudar. O teu nível de inglês é o que é. Eu vou te dar um exemplo agora bem mais extremo. Falei do exemplo de sala de aula? Vou te dar um exemplo extremo. O cara tá numa conference call com o chefe dele, chefe do chefe dele, e o nível de inglês dele é básico. O nível de inglês dele é básico.
Aí o chefe dele chega pra ele e fala, você tem que participar dessa conference call. Preciso de você na conference call. Aí ele vai chegar e vai falar pro chefe dele, mas o meu inglês é básico. Aí o chefe dele vai olhar pra ele e falar, mas eu preciso de você. Tudo bem, meu inglês é básico. Tem como eu melhorar o meu inglês de uma hora pra outra? Eu tô sendo exigido naquele momento. Tem como eu melhorar o inglês? Não, não tem como. Eu vou ter que trabalhar com o que eu tenho. Ficar com medo não vai resolver o meu inglês. Muito pelo contrário, vai me atrapalhar mais. Aquela é uma chance que eu tenho de aprender uma série de coisas que eu não sei. Nossa, Bruno, mas não é assim que eu me sinto. Eu sei que não é assim que você se sente. Mas o que eu quero te mostrar, e o primeiro passo é que o que você se sente não te ajuda. É aquele velho ditado. O que não tem remédio, o remediado está. Você não vai melhorar o teu nível de inglês de um segundo para o outro. Eu espero que você seja honesto o suficiente para chegar pro teu chefe e falar, olha, meu nível de inglês é básico. É a situação ideal? Não, não é a situação ideal. A situação ideal é que você consiga confortavelmente e fluentemente lidar com aquela situação. Você consegue? Não, você não consegue. E ficar com medo da situação só vai piorar a tua performance. Aprender, eu vou aprender. Você precisa colocar na tua cabeça que naquele momento o que você vai fazer é aprender. Eu vou aproveitar essa oportunidade para aprender. Não, não tem jeito. Tem outra solução. E eu vou aprender, mais pra frente eu vou saber mais. Eu vou me dedicar, vou estudar com o Bruno, vou assistir os vídeos do Bruno. E lá pra frente eu vou ter uma performance melhor. Mas a realidade é essa. E eu vou ter que lidar com a realidade. Olha, o que eu posso te dizer é o seguinte. Normalmente, o problema na tua cabeça, ele é pelo menos 30 vezes maior do que a realidade. E brasileiro em especial tem muito isso. Brasileiro carrega uma culpa muito grande por não falar inglês. E aí, normalmente, ele já se põe numa situação de pedir desculpa. O brasileiro, ele começa a conversa com o nativo, sorry for my English. Eu conheço o francês que fala inglês bem pior do que brasileiro, não pede sorry pra nada. O que eu estou dizendo é o seguinte, não que você deva ser mal educado, não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é muito simples. Você precisa entender que uma vez que o inglês ele não é a tua primeira língua, ninguém fica esperando que o teu inglês seja extraordinário. Se o teu inglês for extraordinário, ótimo para você. Mas o problema é quando você utiliza esse inglês extraordinário e esse inglês nativo como referência para o que você acha que as pessoas estão esperando da tua performance. Porque aí você, quando faz essa comparação, você sempre vai se sentir menor. A cada correção que fazem do teu inglês, ou da tua pronúncia, ou do que quer que seja, você se sente menor. Porque você se sente culpado, achando que você deveria entender aquilo, que você deveria saber aquilo e você não sabe. Você deveria ter aquela performance, você não tem. Entendeu? Você carrega com você essa culpa. E isso deteriora a tua performance. Então, eu já vou te falando logo, todo mundo sabe que você é brasileiro, ninguém está esperando que você fale inglês como Barack Obama. Se você falar, porque eu acho que é isso que você deve procurar fazer, não há dúvida. Eu acho que isso é o que você deve procurar fazer. Se você conseguir fazer isso, ótimo. Mas ninguém está esperando que o seu inglês seja assim. Então, para de ficar achando que as pessoas estão o tempo inteiro julgando você pela tua performance de como você está falando. Porque isso, na grande maioria das vezes, existe muito mais dentro da tua cabeça do que na realidade. E isso só te atrapalha e faz com que a tua performance fique cada vez pior. Eu vejo muitos alunos, sabe?
Muitos alunos muito preocupados com a própria performance, o que é importante, eu acho que é importante você se preocupar com a própria performance. O que eu acho ruim é você se culpar, que sentimento de culpa não vai te ajudar, se culpar por você não ter uma performance excepcional. Eu tinha alunos brilhantes que tinham inglês excepcional, e alguns deles se culpavam, sabe, em demasia porque não conseguiam utilizar uma determinada estrutura. Ai, toda vez eu erro esse superlativo, nossa, não é possível, isso aqui, nossa, eu já devia saber isso. Cara, isso não vai te ajudar. Calma, sempre tem coisa pra você aprender, você tá aprendendo, calma. Aprende, aproveita, se diverte. O resultado, na grande maioria das vezes, é bem melhor assim. Agora, uma das coisas mais importantes, além de ter noção da realidade, para que você consiga resolver esse problema do medo da exposição, é você parar de pensar na performance que você não quer. Mas algumas vezes eu já falei aqui, inclusive em vídeos, sobre o grande erro que o aluno comete, sobre qual é o objetivo que ele quer. Por exemplo, se eu estou em sala de aula, o que eu quero fazer? Eu quero responder as perguntas. O que eu quero? Eu quero falar bem. Quero falar inglês bem. Não tem objetivo mais ruim do que esse. Não tem. O que é falar bem? É falar quantas palavras por minuto. O que é falar bem? É falar com que volume, com que tom. Com que ritmo. Com quantas pausas. O que é falar bem? Falar bem é também se comunicar com as mãos? Falar bem é mudar o tom de voz quando eu estou falando? Às vezes falar um pouco mais rápido, às vezes falar um pouco mais devagar. Pausado. Falando 100 palavras por minuto, 120 palavras por minuto, 80. O que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: você precisa saber exatamente e especificamente quais são as características do discurso que você quer ter. Porque uma vez que você... É aquela história do capitão do navio, que eu sempre falo. É a história do capitão do navio. Chega pro capitão do navio e fala, não vai pro norte. Para onde que o navio vai? O capitão pode ir para qualquer lugar. Pode ir pro leste, pro oeste, pro sul. Pode ir para qualquer lugar. Qual é a qualidade dessa informação? Não vai pro norte. Péssima. Em processo de coaching, a gente tem um grande problema no início. Um grande problema não, né? O maior desafio nos processos de coaching é que você precisa primeiro fazer com que o teu coach ele saiba onde ele quer ir. Porque na grande maioria das vezes ele só sabe para onde ele não quer ir. Ele não quer gaguejar, ele não quer ficar nervoso, ele não quer demorar, ele não quer falar ruim, ele não quer cometer erro, ele não quer cometer erro de pronúncia, ele não quer cometer erro de estrutura. Ele só sabe o que ele não quer. Mas o que ele quer? Na grande maioria das vezes ele não sabe o que ele quer. Então, você conseguir especificar exatamente quais são as características do discurso que você quer ter é o primeiro passo. Perdão, é o segundo. O primeiro é você entender a realidade. O segundo é você conseguir especificar quais são as características da performance que você quer ter. E o terceiro passo é você visualizar na tua mente, na tua cabeça, exatamente qual é essa performance. Porque na grande maioria das vezes você só pensa, presta atenção, você só pensa na desgraça, você só pensa no desastre, você só pensa em tudo dando errado, você só pensa em você errando. E aí você vai se sentindo daquele jeito, né? Porque você vai imaginando a desgraça acontecendo na tua cabeça e você vai se sentindo mal, você vai se sentindo um derrotado, você vai se sentindo incompetente, porque você tá rodando esse filme na tua cabeça. E quando você tá se enxergando nessa situação, nesse desastre, nesse problema grande, nessa situação embaraçosa, constrangedora, você tá sentindo todas as emoções que estão relacionadas com essa situação que você está imaginando.
Capiche? E aí você tá sentindo isso. E sabe o que você tá fazendo quando você tá fazendo tudo isso? Ensaiando. Você tá dando pro teu sistema nervoso, você tá dando pro teu cérebro todas as informações sobre aquilo que você não quer. E aí, quando eu pergunto pro aluno como é que ele quer falar, ele fala bem. Sabe o que isso significa? Nada. O que o teu cérebro sabe sobre o que é falar bem? Você não especificou. Mas a desgraça, você já rodou com riqueza de detalhes na tua cabeça. E o teu cérebro sabe exatamente como fazer aquele cataclisma. E aí chega na hora de você performar, você não tem nem noção do que é uma boa performance, você nunca pensou no que ela é. E você tem o roteiro escarrado e cuspido da desgraça. Todo montado na tua cabeça, porque você já passou e já repassou por ele inúmeras vezes. O teu sistema sabe exatamente como é que você monta a desgraça. Adivinha o que vai acontecer? Adivinha. Aí, o aluno chega pra mim, então, Bruno, o que você tá falando é pra eu pensar positivo. Não, tô falando pra você pensar positivo. Eu tô falando pra você saber o que você quer, primeiro. E imaginar aquilo que você quer, pra você poder informar pro teu sistema o que tem que fazer. Você tem que se programar pra saber exatamente como é que você quer aquela atuação, porque senão como é que você vai ter uma atuação que você não sabe qual é? Aí é Harry Potter. É mágica. Você tá entendendo o que eu tô falando? Você tem que saber o que é. Como é que você quer ter uma performance? Ah, não, mas o que eu quero é ter uma boa performance. O que é uma boa performance? Você precisa saber exatamente como é que você está falando, qual é o tom da tua voz, qual é a velocidade com a qual você está falando, quais são as palavras que você está usando, quais são os tempos verbais que você está conjugando. Porque aí você começa a voltar a tua atenção justamente para essas características e você sabe exatamente aquilo que você precisa assimilar para você ter aquela performance que você quer ter. Agora, se você não sabe qual é essa performance, você só sabe qual é a desgraça, adivinha o que vai acontecer? A desgraça escarrada e cuspida. Ó, os 3 passos são: primeiro, entender a realidade e entender que o problema ele é muito maior dentro da tua cabeça do que ele é de fato. Esse é o primeiro passo. Entender que a realidade ela é muito mais tranquila e muito mais complacente do que a desgraça que você monta na tua cabeça. Primeira coisa. A segunda coisa é especificar qual é a performance que você quer ter naquela situação, seja numa sala de aula, seja numa conference call, seja numa reunião, ou seja numa conversa que seja com qualquer pessoa em inglês. Você precisa saber especificamente todas essas características do discurso que eu falei para você que você quer ter durante aquela performance. Depois disso, você precisa imaginar você precisa treinar a tua cabeça para você saber como é que você vai fazer aquilo. Você sabe que uma semana antes de grandes apresentações, o pessoal do balé, eles fazem um ensaio super restritivo, que eles chamam de marcação. O que é isso? Eles ficam somente imaginando, eles fecham os olhos, eles fazem movimentos muito restritos e ficam imaginando o movimento que eles precisam fazer na hora do espetáculo. Por quê? Porque o risco de uma lesão antes do espetáculo é muito grande. Então eles não podem correr esse risco. Então eles não fazem ensaios de fato. Eles fazem ensaios com a mente. Eles estão treinando a mente. E é isso que você precisa fazer quando, depois de você entender a realidade e de saber especificamente a performance que você quer ter, você rodar ela na tua cabeça. Para quando a situação chegar, você ter
a performance que você deseja ter. Falamos hoje sobre como vencer o medo de expor. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê amanhã com mais uma live às 20h59 da noite. Até lá. See ya.